E no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre polinização e vamos comprovar que o cultivo de orquídeas e a criação de abelhas não é mistério para ninguém e qualquer pessoa pode fazer. Bom pessoal, hoje eu estou aqui com os meus amigos Felipe e Bela, no Meliponário e Orquidário Belas Orquídeas. E a gente vai bater um papo hoje sobre o cultivo das orquídeas juntamente com o das abelhas. Foi recebido até com uma revoada de abelhas. Sim. Vai. Não, eu queria que ele fosse no meio. Sim. Pode ir mais para trás, que elas ficaram mais. Pode mais. Mas você vai entrar no meio. Vieram aqui para trás de mim agora. Vieram para trás de você. Aqui, olha só que incrível, pessoal. Passando no meio. Bom, começou, agora deixa eu ver aqui, 2005 por aí, acho que a primeira orquídea que eu dei para ela foi uma Phalaenopsis branquinha. Aí ela se encantou com o tempo de duração da flor. Aquela chegou a durar o quê? 8 meses? 6 meses. 6 meses. Morria. Eu ficava assim, o que é isso? Uma flor dura tanto. A gente foi morar lá em Guriri. Pronto. Foi. Caramba, eu não estava trabalhando, não estava isso, não estava aquilo. Eu falei assim, aí tinha um jardineiro, que eu não consigo lembrar dele o nome. Ele me ensinou a fazer enxertos de rosa. E pronto, aí eu fiz aquele 500 mil enxertos de rosa. Aí ele trouxe a tal da Phalaenopsis. E aí a gente lá é muita facilidade de cataceto, que atrai as abelhas sem ferrão, as verdinhas, né, a euglóssia. E aí começou toda a história. Eu fiz um tronco só de cataceto. A gente tinha uma amiga que trouxe um monte de cataceto para mim, aí eu fiz um troncão, aí ele floriu. Aí veio aquele monte de abelhinha, a gente passava a mão assim, aí esse senhor falou para mim assim, pode passar a mão que ela não pica, são abelhas. Eu falei, como assim abelha? Aí começou o encanto, as abelhas, mais orquídea. Mas na época não tinha abelha, a gente não sabia que podia ter. Que existia abelha. Existia isso. A gente não sabia nem que existia essas abelhas. Só aquela verdinha. Aí nós mudamos para cá, voltamos para Vila Velha, e aí a gente foi na Vale, foi numa tinha de orquídea, mas tinha também das abelhinhas. Aí eu falei assim, eu quero uma dessa de presente. Aí eu ganhei a primeira comida. Na época, acho que foi 2015, se não me engano, eu quero uma. Eu liguei para a pessoa e falei, só que aqui tem fumacê. Não, então não pode. Na época ele falava que não, é risco demais para as abelhas e tal. Então 2 anos depois, a gente viu que não ia ter problema, que teria como ter. Tinha uma outra pessoa próxima a gente que tinha essas abelhas. Aí eu falei, se ele tem, eu também quero. E a paixão há muito tempo, e aí eu comprou a primeira. Aí é igual o vício, né? Chocolate que você come e que é 10. Coleção, né? Daí até em maio agora foi aniversário dela, aniversário de casamento. Aniversário de Dia das Mães, um monte de coisa. Podia estar tudo em colmeia, foi 5 colmeias. Eu falei assim, eu fiz uma campanha, gente, não foi bem assim, eu fiz uma campanha entre os filhos, né? Olha, tal dia. Eram 5 dias de alguma coisa assim. Não, eram 4 dias, daí uma foi de lambuja. Não, era assim, mãe, aniversário, casamento e relacionamento. Eu ganhei uma de gruja. Foi. Sou portadora de síndrome do pânico, depressão e tenho um nervo trigêmeo da cabeça inflamado. É uma sina, uma neuropatia. Então tem horas que eu sinto umas dores danadas. Só que as dores ficam para trás, mexendo com ela, mexendo com as minhas orquídeas. Eu consigo... Então, isso é uma terapia também para você. Isso. É uma cura. Eu falo para mim que é a cura da alma, porque são doenças da alma, né? Que não tem cura esses negócios que eu tenho. É só mesmo fazendo terapia, se ocupando a mente para poder... Eu tomo remédio, hoje eu estou tomando porque foi assim, foi uma mudança muito radical que a gente teve de novembro para cá.
Mas é uma terapia. Eu chego aqui, começo a mexer nas abelhas, eu esqueço a hora. Ai, meu Deus, o relógio tocou, é a hora de pegar a Rayane no ponto, entendeu? Bom, então vamos falar sobre a simbiose aqui que vocês criaram entre as orquídeas, abelhas. As abelhas se beneficiam desse cultivo das orquídeas? Existem espécies que se atraem pelas orquídeas. Sim, porque as orquídeas elas precisam da polinização das abelhas, né? Mas não são todas as abelhas, então, que vão fazer essa polinização das orquídeas? As orquídeas não são polinizadas pelas abelhas. Quem poliniza ela é a formiga. A formiguinha que entra lá. A única que é atraída é a Euglossine, que é a verdinha, porque ela raspa os catacetos, as flores do cataceto, coletam óleos essenciais para sair para namorar. Quem tiver mais perfumada com as nossas orquídeas, tem muita gente que briga, né, gente? Mata até as abelhinhas por conta assim, tá destruindo o meu cataceto. Elas arrancam as fibras, sintetizam na pata. Ó, eu pego o óleo, a fibra, sintetiza na pata e faz essa daqui foi ontem. Ontem ela estava aqui, ó, tá vendo? Aqui ela já engrossou, tá vendo? É porque engrossou por conta que já ela polinizou. E o perfume pinga aqui, ó. É. Quando ela sai por aqui, ela sai com a polínia nas costas. Aí ela poliniza. A única que poliniza é o Glossine. É o Glossine. Porque as orquídeas, além das formigas, tem mariposa. Tem vários tipos de insetos que polinizam as orquídeas. Menos a abelha. As abelhas. A abelha não poliniza. Isso nada. É bom saber, sabe por quê? Muitas pessoas não têm as abelhinhas. Por quê? Porque, vai estragar minha orquídea, minha flor vai fechar e não sei o quê. As mirins, realmente, elas costumam entrar na florzinha, vai lá e pega aquele néctarzinho e vai embora. E acaba fecundando uma orquídea. Aí as pessoas ficam bravas, mas a ligação minha com acabou tudo indo para as abelhas por conta da Euglossine, porque ela realmente é a polinizadora dos catacetos, das coriantes, aquela lá penduradinha, das gôngoras. Então ela faz essa polinização. Somente as verdinhas, as Euglossine. As outras veio com a paixão, assim, chamou tudo. Aí nesse meio... Verdinhas e azuis, que elas têm uma coloração azul também. Né? Aqui azul dificilmente aparece, mas existem. Ela metalizada azul, metalizada cobre e metalizada verde. A verde eu já vi bastante, agora a azul realmente eu não vi ainda. A azulzinha não tem aqui não, tem lá só no sul. No sul, e a cobreada não tem na América do Sul, só tem lá em cima. A abelhinha entra aqui, ó, e ela lança uma polínea, tá vendo? E aí leva pra flor feminina. Essa aqui é uma masculina e ele leva pra flor feminina. A minha maior paixão são os catacetos, né? Esse mundo das orquídeas, que eu mais gosto são eles. E essa aqui é a primeira cápsula que eu fiz durante 19 anos. Que eu nunca consegui fazer uma fecundação de uma. Porque não flore feminina aqui na minha área. Não sei porquê, mas nunca. Primeiro flor feminina, por incrível que pareça. O plantio da orquídea nada mais é luminosidade e água. Ó, porque eu planto em qualquer lugar, ó. Tem um sucesso dela. A gente esconde, inventa isso, pega substrato. Olha aqui, ó, duas brotações lindas e o quanto de florzinha já vindo aí. Então o segredo é a luminosidade. Quanto mais luminosidade, mais ela produz seu próprio alimento. A verdade é essa. A exposição direta ao sol, então, não é apropriado, né? Você tem que climatizar ela. Entendeu? Você vai colocando ela mais e mais e mais no sol até que ela suporte totalmente o sol. Mas tem que ir adaptando, porque elas são de estufas, a gente não pega na natureza. Então vai ter que adaptar. A coriantes, essa aqui pega sol pleno, ó, já está fora do orquidário. Essa aqui é uma maxilária schunkiana, chamada orquídea negra. Ela dá muito incidência dela aqui no Espírito Santo. E eu nunca tive sorte com ela. Eu peguei, amarrei ela de qualquer jeito e joguei britinha do lado. Aí larguei e esqueci. Agora, encheu de flor. Ela encheu de flor, ela estava muito florida, agora já secou, ó. Mas ela é tão pequenininha e é a negra, que a gente fala orquídea negra. Como eu falei, quando a gente não se liga muito aí pelos cultivos, ela é plantada
conchinha de coco. É concha, né? Pega o feijão, é concha. É. Aí eu botei aqui, quando eu fazia os vídeos ao vivo, né? Nós plantamos ao vivo e olha aí que o resultado. É a mesma daquela lá. Ela não gosta de substrato, ela gosta de ficar assim mesmo, solta. E com luminosidade. Isso aqui já é uma caixinha de mico. Aí eu queria mostrar essa aqui, ó. Deixa eu só pegar para você falar, então. Peraí que você sabe mais os nomes do que... Quer dizer, eu sei os nomes, não sei falar. Essa aqui é uma sofranites. Tá florindo aqui. 2 cápsulas. Uma plantada numa casquinha, numa bolachinha de peroba. Isso aí é obra das mirins. É, as mirins que polinizaram. Uma labiata, rubra, ela é bem escura. Isso aqui foi um trabalho que as abelhas fizeram, polinizaram ela. Mas parece que está judiado, mas não. Ela floresce exuberantemente, ela floresce com muita flor. Ela fica linda. Porque a semente de orquídea, ela é um pó. Deixa eu jogar assim, ó. Um pozinho. Aí vai no vento e fecunda em outro lugar, ó. Isso é uma forma de cultivo que ela passou a enxergar, a verificar. Porque o que é o cultivo da orquídea? Nada mais é do que reproduzir a maneira o meio ambiente, Então, mais o habitat dela. Você conseguir chegar do habitat da espécie da orquídea, você consegue sucesso no cultivo dela. Bela, então explica pra gente com relação ao cultivo. Você já disse que a luminosidade é essencial para o crescimento das orquídeas. E com relação à água? Muitas pessoas compram as orquídeas e não fazem o replantio. E ela vem com uma buchinha embaixo que acumula água. A pessoa, minha plantinha está com sede, vai lá e joga mais um pouquinho de água. E aí, se você olhar ao redor do meu meliponário e orquidário, você vai ver que não tem orquídeas em vasos. Quando você vê vaso, você vê o vaso curtinho. E quanto mais as raízes expostas e você jogou água e ela seca todo dia, você vai ter um bom plantio. Porque é a mesma coisa, orquídeas não gostam de ficar com a patinha dentro da água, eu falo sempre, que são as raízes dela, né? Então se ela fica ali, ela acaba tendo podridão, que é uma das doenças por excesso de água. Então quanto maior drenagem, e é aquele negócio, menos substrato. Menos substrato porque ela vai, a própria raiz dela é o substrato dela. Ela deixa encher para ter aquele acúmulo de água na temporada mais seca. Então é da natureza mesmo. Então quanto menos vaso, quanto mais drenagem, melhor para a sua orquídea. Então aquele velho ditado que eu já ouvi muitos dizerem que é mais fácil matar uma orquídea afogada, né, do que ela com sede. Por quê? Ela tem reservatório de água. Ela tem os bulbos dela, ela tem os nutrientes e reservatório. Pode ver que, principalmente do cataceto, pega ali, pai, o cataceto para mim. Os catacetos, quando você não molha ele vai murchando e ele usa esse reservatório de água. No cataceto é fácil. Tá vendo o novinho? Ele tá lisinho, ele nunca foi usado. E aqui já começou a enrugar. E por incrível que pareça, as pessoas falam assim, não, tá enrugado, não vai voltar mais. Pode molhar, que eu tenho certeza que ele vai voltar a ficar inchado, porque é o reservatório dele. Tipo, a gordura da gente vai acumulando, é tipo isso as plantas. E as pessoas não acreditam. Mas esse aqui, porque tá florido, eu coloquei esse vaso aqui para ter um suporte, né, de umidade. Isso, porque eu não gosto de deixar aqui úmido. Então ela assim passa a umidade para ele. E até a piscina aqui também já mantém um... O lago, você não foi no lago. Isso tudo aqui. É muito... Isso mesmo, você falou uma coisa importante. Eu criei um ambiente apropriado para minhas orquídeas. É uma verdade. Realmente,
é o que eu criei. Botei lago, botei isso, tem um outro reservatório de água ali também. Não só para as orquídeas, mas também para as abelhas, que é o que a gente vai ver agora, a coleção de abelhas da Bela e do Felipe. Vamos. E fica ligado porque as espécies de abelhas nativas do Felipe e da Bela você vai conhecer no próximo programa.